Esse é o lado bom. Quando não tem filmagem eu posso andar, não consigo ficar quieto. Boa noite a todos. Irmãos, antes de subir aqui, um senhor ali na porta me entregou um papel. E ele disse assim, eu pedi para esse cara escrever para mim. Tinha outro cara ao lado dele, escreveu assim: olá, queridos irmãos, meu nome é Lindomar. Ore por mim, eu quero Deus, né? Orem por ele. Orem para que ele possa vir no próximo culto, que ele possa partilhar de tudo isso, né? Porque às vezes a gente quer que alguém ore para que algo se revele na vida dela e ela encontra Deus na casa dela, em outros lugares. Eu creio, irmãos, que para a gente ver Deus, a gente vê Deus na vida uns dos outros. Então é caminhando junto. Então, todos que caminham comigo, eu vejo Deus na vida deles, agindo em minha vida, né? Cuidando, transformando. E é até interessante, valeu, Rafa, muito do que o Rafa falou aqui, e até dessa história, traz um pouco do que eu queria ministrar aqui, que eu queria trazer para a nossa reflexão. Essa semana, nos pequenos grupos, a gente fala um pouco sobre autoridade e poder, né? E são duas palavras que hoje em dia, quando a gente ouve falar, ou a gente vê as pessoas vivendo quanto a isso, você vê que é um pouco distorcido. Por quê? Cristo, Jesus, chega em seus discípulos, né? E fala assim, agora eu vos dou autoridade. Para quê? Para expulsar demônios, trazer cura na vida dos irmãos, toda forma de milagres, de transformações. Trazendo isso para o dia de hoje, o que a gente pensaria relacionado a isso? Agora eu tenho todo o poder, né? Então eu vou usar esse poder me dado, né? Para que eu possa me engrandecer. Então, se eu tenho todo o poder, eu posso controlar a vida do meu irmão. Com esse poder, né? Eu posso me eleger também, porque só Jesus. Agora eu posso me levantar também, né? Como um novo filho de Deus. Já pararam para pensar nisso? Qual é essa autoridade? É uma autoridade que foi dada para exercer no nome deles. Cada um tinha uma autoridade no próprio nome para exercer aquilo que Deus proporcionou a cada um. Então agora eu tenho autoridade, tá? Para falar o que deve ser feito. Mas Jesus, ao dizer essa autoridade, né, revelar essa autoridade aos seus discípulos, ele fala mais 3 coisinhas. Então eu dou toda a autoridade para que vocês possam expulsar demônios, curar, em meu nome. Então, essa autoridade não foi feita para que você haja de acordo com o seu próprio querer. Então não é em nome de Fernando, não é em nome de Guilherme ou em nome de Felipe, é em nome de Jesus. Agora uma pergunta: tem como eu revelar uma autoridade em nome de Jesus sem conhecer Jesus? Pararam para pensar nisso? Porque quando eu chego em meio às pessoas, tá? E levo todas as bênçãos vindas do céu para ser revelada ali naquele meio. Não tem como eu falar de algo que eu não vivo, não tem como eu falar de algo que eu não expresso. Então esse é o primeiro ponto de autoridade e poder que eu queria trazer, para que a gente possa esmiuçar um pouquinho isso. Amém? Queremos mostrar nosso poder, nossa capacidade de agir, que damos conta, que somos instruídos, mesmo não sendo, defendendo lutas que não fazemos parte, que não são nossas e nem entendemos. E no final de tudo isso, do que eu estou falando? Do eu e eu. Irmãos, o que a gente fala quando se trata de uma autoridade ao qual Jesus traz a seus discípulos? A gente está falando de pessoas que entendiam o que Jesus ensinava e o que Jesus fazia. Então eles revelaram daquilo que eles conheceram, que eles viveram.
Então, na hora que você sai, você está expressando uma verdade que você viveu. Por isso que quando a gente foi falar aqui em termos de alimento, tem como eu servir um alimento a todos vocês se eu não como? Se eu não tenho? Tem como eu expressar de tudo aquilo que Deus fala comigo aqui? Tem. Mas se eu não tiver intimidade e não buscar nada da palavra, o que eu vou trazer para essa noite? O que eu estou expressando no mundo onde eu vivo? Aonde eu estou? Às vezes as nossas ações são mais rápidas que o nosso próprio cérebro, nosso próprio pensamento. A gente faz tantas coisas achando que está fazendo para um bem maior, mas a maioria das vezes, está fazendo para a nossa própria vontade. Sem discernir o corpo, todo mundo agindo por conta própria. Para quê? Para o seu próprio ego. O versículo usado no estudo foi Lucas 10, 20. Quem quiser abrir, pode abrir aí. Nele fala assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Irmãos, os discípulos caminharam com Jesus, foram instruídos, foram ensinados dentro de toda a caminhada, eram amigos de Jesus, porque Jesus fala: agora vocês conhecem a mim, conhecem o que eu prego, o que eu falo, como eu ajo, e eu conheço vocês, então agora somos amigos, tá? Então para pensar antes da gente introduzir nesse restante. O que é amigo? Amigo é aquele que chega em você e fala: amigo, você é a pessoa mais bonita do mundo, e te enche de beijos. Para pensar, a pessoa que deu o beijo em Jesus era o traidor, né? Ou o amigo é aquele, tá? Que vai auxiliar na sua caminhada. Aquele que às vezes vai enfiar o dedo lá no fundinho da ferida. Aquele que vai mexer em alguns lugares onde você não quer. Esse é o amigo verdadeiro. É o amigo que quando você cai no buraco, ele não pula atrás de paraquedas, mas ele estende a mão para te tirar de lá. Então, esse é o amigo verdadeiro, tá? Então, os discípulos foram instruídos a todo momento ali, beleza? E Jesus chega nos 12 e fala as palavras que eu falei anteriormente. Eu os dou autoridade, fala sobre a ida na cidade, e eles vão, e quando chega de frente para um menino endemoniado, o que acontece? Eles conseguem expulsar o demônio daquele menino? Não conseguem. E mais à frente, na história, Jesus levanta 72, e os 72 vão com o mesma forma de ensino. Jesus fala a mesma coisa para os 72. E quando eles voltam, o que eles falam? Jesus, cara, que coisa louca. No seu nome, a gente expulsa os demônios nos obedecem. Quando eu falo que a gente tem o poder de escravizar uns aos outros, eu falo sobre todo tempo na nossa vida. O que a Bíblia diz com isso? Tá? Todo poder, toda autoridade revelada em nossa vida não está limitada, tá, ao seu tempo de conhecer Jesus. Então os discípulos que andaram com Jesus, que estavam andando há mais tempo, não conseguiram expulsar um demônio. E na hora que levanta os 72, eles expulsam. Então às vezes, aqui na igreja, e em todos os lugares, existem pessoas que falam assim: não, mas eu sou velho de casa, né? Aqui é eu que mando, eu tenho toda a autoridade espiritual sobre sua vida, eu sou o melhor. Já pensaram nisso? Que às vezes as pessoas que chegam, a gente as trata de forma de escravidão, como se a gente tivesse algo a mais em nossas vidas por estar na caminhada há mais tempo. Para pensar às vezes em quantas coisas a gente age dessa forma. Ah, mas eu sou das antigas, aqui
Não adianta você vir abrindo as asinhas, não, que eu mando. Eu estou aqui há mais tempo. E a palavra não ensina isso. Nós que estamos há mais tempo na igreja, deveríamos ser o exemplo para aqueles que estão chegando. Deveríamos ser o suporte que Paulo fala, que não é de suportar no sentido de a pessoa ser chata, mas ser um suporte, tá? De ensino, de cuidado para aqueles que chegam. Irmãos, quando conseguiram, Jesus em particular chega aos discípulos e diz que felizes são os olhos que veem e que vocês veem e ouvem. Não, desculpa. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem e ouvindo o que vocês ouvem. Quando a gente fala desse versículo anterior, ele está falando o quê? Que tudo que eles fizeram, tá? Não é para eles se alegrarem, é para eles se alegrarem, porque os nomes deles estão escritos no céu. Já pararam a pensar que não é o gozo, não é a alegria momentânea, mas sim um triunfo eterno? Naqueles 72? Não é aquele momento ao qual eles passam, que vem como uma alegria. Nossa, a partir de hoje agora eu vou expulsar demônio. Cara, mas não é isso que está fundamentada a palavra de Deus. Não é nesse poder, mas sim na vontade de Deus. Então, para pensar, Deus tem todo o poder? Todo o poder? Poder da criação, toda. Mas qual que está acima de todos? A sua vontade ou o seu poder? Porque o poder de Deus está submetido à sua vontade. Como eu falei aqui no louvor, Jesus era Deus, e a Bíblia fala que ele se esvaziou de tudo o que ele era, para servir. Então, irmãos, Deus tem uma vontade, e a sua vontade está acima de tudo. O importante em nossas vidas é expressar a vontade de Deus, porque mesmo tendo todo o poder, esse poder está submetido à sua vontade. Queria que vocês abrissem em Filipenses 2, eu vou ler do 5 ao 7. É o mesmo versículo que eu falei anterior, mas eu queria que todos abrissem. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, a maioria das vezes nós queremos ser algo além do que os homens são. Nós queremos ser um líder, nós queremos ser o dono, nós queremos ser o que manda, e Jesus veio para servir. Se fez igual a cada um de nós. E ainda diz, você quer ser o maior entre todos? Lave os pés uns dos outros. Deus nos deu toda a autoridade, todos os recursos. Já pararam para pensar nisso? Porque às vezes a gente não está fazendo nada esperando algum recurso de Deus. Mas eis a pergunta, Deus nos deu a autoridade, todos os recursos? Irmãos, os discípulos chegam em Jesus e falam assim: Pai, esse negócio aqui tem muita gente, está com 5.000 pessoas, vamos mandar esse povo para casa, para eles procurar um lugar para dormir, porque nós não tem comida para esse tanto de povo não, nem a gente tem aonde dormir, porque o próprio Jesus diz que quem o segue, não tem nenhum lugar para reclinar a cabeça. E Jesus fala assim: por que que vocês não os servem? Por que que vocês não dão o alimento? Fala, porque a gente só tem alguns pães e alguns peixes. Fala, então pega os 5.000, divide em 50, faz 50 cada um no cantinho ali, ora a Deus e reparte o pão. Agora, irmãos, eu não estou falando de Bíblia, vou falar de
Uma vez eu conversei com o Arovaldo, a gente chegou num ponto, a gente falava assim, imagina, os discípulos, cada um vai lá, pega alguns pães, uns peixes, começa a repartir. E aí algumas pessoas entre os 5.000, tem alguns pães, tem alguns peixes, e começa a ficar constrangido com aqueles pães e aqueles peixes. E começa, não, os caras estão com uns 10 pãozinhos aí para 5.000, não, deixa eu pegar meus 2 e pôr na conta. E chega outro grupo ali, não, eu tenho 5, e cada um vai pondo seus pães, seus peixes, que chega a um ponto que de saciar a todos e ainda sobrar. Isso é nossas teorias, né? Mas isso é um milagre? Gente, esse é o mesmo milagre como se tudo fosse multiplicado. Como se na hora de repartir, Deus multiplicasse tudo e fosse repartido da mesma forma. É a mesma forma de milagre. Por quê? Porque a palavra de Deus vem para trabalhar no nosso entendimento. Então eles querem o quê? Nos ensinar que somos família agora. Tá? Não existe mais aquele véu, o véu foi rasgado, eu tenho acesso ao Pai direto, fui adotado. Então agora eu sou um ser espiritual, eu faço parte da família de Deus. Então o que ele quer? Que eu aprenda a consciência de família. Que agora eu vivo para cuidar do meu próximo, para alimentar o meu próximo, para trazer cura, perdão. Irmãos, é isso que a gente sempre prega e sempre ensina. A todo culto. Então Deus proporciona tudo e já proporcionou tudo. Lê tudo que eu falei da história, vamos parar para pensar. Eles tinham um lugar para comer? Tinham. Deus proporcionou. Então foi naquele lugar mesmo que eles estavam lá. Tinha pão e peixe? Tinha. Estava pago? Estava. Dava para todos? Em primeiro momento olhando, não. Mas saciou? Então eles tinham tudo. Os discípulos ainda queriam comprar mais. Porque no início ele falou assim, o senhor quer que a gente vá lá comprar para servir esse povo? Ele falou, não, ora a Deus e reparte aí que está no jeito, vai dar tudo certo. Então, irmãos, alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar o pão e o peixe. Assim como o Rafa falou aqui. Alguém vai pagar. Mas todos vão comer? Todos vão comer. Até que aquelas crianças amadureçam e entendam que fazem parte. Pô, pera aí. Toma aí 10 conto aqui, busca mais uns 5 pão lá. Que eu faço parte disso aqui. É essa consciência da autoridade de Deus e da vontade de Deus para cada um de nós. Irmãos, quem nos deu a autoridade foi o próprio Jesus, para que fôssemos suas testemunhas. Não podemos testemunhar daquilo que não conhecemos e nem exercer uma autoridade que não me foi dada. Então todos que Jesus levantou e deu a autoridade, conheciam a Ele, vivenciaram tudo que Ele tinha pregado, tudo que Ele ensinava, todo o caminho. Então o que eu queria trazer para vocês hoje? Cuidado ao lutar ou defender alguns ismos que a gente tem levantado por aí. Se você não tem conhecimento, você não tem nem autoridade para falar de algo. Esse é o primeiro ponto. Então, irmãos, ou somos ou não somos. Simples assim. Ao contrário de tudo que é pregado lá fora, a caminhada é longa, é dura, não vamos ser bem recebidos, em muitos lugares. O próprio versículo fala isso. Na hora que os discípulos saem, Deus fala assim, olha, quando vocês entrarem na casa de alguém e ele te servir comida, coma da comida que está servindo. E não fica rodando de casa em casa não, se lá for o lugar, fica lá mesmo, está tudo certo. E quando chega nesse lugar, vamos falar da nossa vida, quando a gente chega na casa de alguém assim, aí vem aquela pergunta assim, e agora? O que eu falo? Porque como eu falei, o lugar, Deus proveu. O ambiente,
As pessoas estão lá, eu estou lá, e agora? O que eu vou servir de alimento? O que eu vou falar para essas pessoas? Com qual autoridade eu vou falar? Em nome de quem que eu vou falar? Alguém pagou por esse alimento? A gente falou anterior que o alimento estava pago. Deu trabalho para distribuir? Quem distribuiu foram os discípulos. Irmãos, a leitura, a busca da palavra é a essência de todas as coisas. E tudo que a gente for falar aqui em cima, está na palavra, é pela palavra, e sempre vai ser a palavra. Porque não tem como eu viver de água ou dizer que eu sou algo se eu não conheço. Por isso que eu falei que se você está defendendo alguma coisa, mas não tem conhecimento do que é, você não tem nem autoridade para falar. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Nós fomos chamados para revelar quem Deus é no mundo. E como a gente revela quem Deus é? Através das nossas ações. Por isso que a gente fala de um pensamento mudado. Então eu fui transformado no meu entendimento, agora eu sou parte da família, e tudo o que eu faço revela quem Deus é. É isso, irmãos. Abre em 1 Coríntios 1, queria ler do 5 ao 9. 1 Coríntios 1, do 5 ao 9. Pois nele vocês foram enriquecidos com tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, toda vez que a gente fala da palavra de Deus, a gente fala de comunhão, de compartilhar, de dividir, tá? Sempre vamos falar dessa forma. Por quê? Porque nós fomos chamados para nos alimentar, não para nos alimentar do que os outros vivem em Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está vivendo de aquilo que ouvimos falar, mas não estamos vivendo uma vida inteira, particular com Deus. Então eu prego daquilo que eu ouvi falar, mas eu não prego daquilo que eu vivo. É por isso que no PG lá a gente estava falando sobre isso, falou assim, pessoas que às vezes você vai lá e posta alguma coisa, a pessoa já entra brigando, né? E depois outra pessoa compra a briga da outra, que compra a briga da outra e vira aquele rebuliço, né? Mas se você sentar com todos de frente e falar assim, o que vocês entendem disso? E na hora que eles lerem, eles falam assim, não, mas era isso mesmo? Por quê? Porque eles não têm raízes nos ismos levantados por cada um. Assim como a maioria de nós aqui não temos raízes na palavra de Deus. Então, irmãos, toda vez que você agir, toda vez que você estiver em um ambiente, quando você pensar o que eu devo falar, pense nessa palavra, para que a gente venha falar não o que o Fernando quer falar, não o que o seu ego quer falar, mas o que a palavra realmente diz. Eu consigo olhar para a Bíblia e imaginar um Jesus. Então eu formulo um Jesus dentro do que eu leio. O Rafa formula um Jesus do que ele lê. O Guilherme, Felipe, o Emerson. Na hora que sentar nós cinco,
O que nós pensamos de Jesus não vale nada. O que vale é o que a Bíblia diz que Ele é. Simples assim também. Por isso que muitas vezes quando a gente vai falar, a gente fala assim, nossa, às vezes eu queria falar tantas coisas, né? Mas para que eu vou me contradizer com aquilo que é a verdade? Irmãos, para partir para o final, a Bíblia em si, ela relata muito dos seus exemplos na semente, na árvore, no cultivo, né? E quando a gente fala de caminhar junto, a gente fala muito de cultivar a amizade. Vocês já pararam a pensar no que é cultivar alguma coisa? Porque a palavra cultivar é tão bonita, né? Não, vamos cultivar a nossa amizade aqui, vamos andar junto. Cultivar, irmão, dentro de uns pontos, ela tem o arado, que ele vem para lavrar a terra. É o que eu falei anterior de um enfiar o dedo na ferida do outro, de se abrir, tá? Ela fala que é o quê? É você, na hora que você passa o arado, ele abre ali, para quê? Para que quando você plante algo, ele crie raiz. Então, quando a gente vai andar uns com os outros, a gente não se abre, a gente não revela daquele íntimo que realmente dói. Não estou falando para você se abrir com qualquer um, não é isso. Mas para você ter uma pessoa de sabedoria próxima, tá? Uma pessoa que realmente vai te instruir. Como a gente falou anteriormente, uma pessoa, tá? Que vai caminhar com você na jornada até o fim. Até o fim. Irmãos, vai doer. Você vai mexer em coisas ali, alguns pecados particulares, preciosos, né? Muito bem guardados. Pecados de estimação ali que você não quer abrir mão. Mas para quê? Para que gere cura na sua vida. Ah, e depois que passa o arado, então a palavra vem, cria raiz na minha vida e está tudo certo? Está tudo certo. Aí cresce uns raminhos que não dá fruto, Deus vem e corta de novo. Como o próprio Jesus falou, eu não vos chamo para um caminho fácil, irmãos. É um caminho dolorido mesmo. Então, ao contrário do que muitos coaches pregam por aí, né? Ah, você é o homem segundo o coração de Deus, né? Você não é. Você foi chamado para ser família de Deus. Você foi chamado para revelar dessa família aonde quer que você vá. Você agora tem um caráter, tá? Que revela todos os feitos, tá? Toda cura, toda transformação, você tem autoridade, tá? Você tem poder, você através do nome de Jesus, você pode expulsar demônios, você pode trazer à vida do irmão algo maravilhoso, que é o quê? Revelar quem Cristo é, para que o nome dele seja escrito no livro da vida, e assim todos nós conheceremos ao Pai e continuaremos a caminhada. Simples assim, irmãos, simples, mas precisamos entender que todo poder e toda autoridade está submetido a uma vontade. Então a vontade de Deus é que os seus filhos, tá, cuidem uns dos outros, alimentem uns aos outros, e em tudo isso está toda a autoridade, todo o poder de Deus. Então tire do ego, tire do seu coração tudo aquilo que te engrandece, tudo aquilo que te faz ser melhor que o outro, tá? Como eu falei anteriormente, os discípulos foram levantados, tá? Para uma caminhada, e lá na frente não conseguiram expulsar um demônio, e depois Jesus levantou 72, que chegaram falando das maravilhas que no nome dele tinham feito. Então não é o tempo de casa, não é o tempo de conversão, tá? Porque a própria Bíblia diz que se você quer ser o primeiro entre todos, tá?
que você seja o último a lavar os pés uns dos outros. E é para isso que a palavra de Deus nos chama. Então, muito cuidado com tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Porque tudo isso é para ser compartilhado, repartido em todo lugar que você vai. Mas se a maioria das vezes que você chega, você não tem o que falar, você não tem o que repartir, então a gente precisa se alimentar mais. Porque a autoridade já nos foi dada. Amém? Vamos ficar de pé.